Pegou aí a palavra de Deus, Efésios 2:8, diz: pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Dom de Deus significa presente de Deus. E dom é um favor imerecido. É algo que nós não merecemos, mas fomos agraciados por Deus. Pela graça sois salvos. E isso não vem de vós. É dom de Deus. É um dom perfeito, um dom maravilhoso que foi dado pela parte de Deus para cada um de nós. Você crê nisso? Você crê nesta palavra? Que verdadeiramente fomos privilegiados por Deus, mesmo não merecendo, fomos alcançados por Ele e derramado em nossos corações e a nossa vida a sua graça, que é a salvação por meio da fé. Amém? Feche os seus olhos agora, Pai querido, eu te peço que a sua palavra, que é poderosa, viva e eficaz, e que quando é semeada, lançada como semente em nosso coração, ela frutifica e dá frutos para toda a eternidade. Pai, nesta noite, fala conosco através do Teu Espírito. Que Teu Espírito revele em nossos corações a intenção real do Senhor em falar com cada um de nós. Que nada fique em oculto, mas que a sua palavra poderosa nos alimente hoje, nesta noite, em nome de Jesus. Diga graças a Deus, diga eu creio, em nome de Jesus. Pode tomar teu assento, por favor. Pode tomar o seu assento. Graça, favor e merecido. Graça que foi enviada por Deus para que seja sempre uma grande bênção em nossas vidas. Conforme a gente viu aqui, através da narrativa do apóstolo Paulo, que falou muito sobre a graça, porque quando uma pessoa fala da graça, é porque ela experimentou a graça, e ela entende isso na vida dela, por isso que ela acaba compartilhando, mostrando o que realmente significa a graça de Deus. A graça, quando nos alcança, ela produz coisas em nossas vidas. Porque, amados, é interessante o que Paulo fala, que recebemos quando somos justificados gratuitamente pela redenção que há em Jesus Cristo. Então recebemos a graça porque nos justifica gratuitamente pela redenção que há em Jesus Cristo. Eu quero que você acompanhe comigo, aqui mesmo na palavra do Senhor, mas na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 3. Volta comigo aí, por favor. Lá no capítulo 3 da carta aos Romanos, versículo de número 23, está escrito assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Jesus Cristo. E ele ainda complementa isso falando que fomos justificados gratuitamente. O salmista falou assim, que se nós fôssemos pagar pela redenção, pela salvação, que foi uma coisa cara. Imagina aí uma coisa cara, vai.
queria comprar algo, mas está caro, não é? Não é assim que você fala? Está caro. Por que que você fala que está caro? Porque você não consegue comprar ali. O recurso que você tem não dá. Aí você fala logo, dá logo de... Está caro, né? Como esse negócio está caro, né? É igual o tomate, né? Está lá R$4, aí semana que vem está 7, 8, 10 reais o quilo. Aí a gente fala logo, está caro. Lá no Salmo de número 49, versículo 8, aí ele diz que esgotaria os nossos recursos se fôssemos pagar pela salvação. Então é uma coisa impossível que nós conseguíssemos através dos nossos recursos. Se esgotaria. O que você pensar aí para ter como recurso, para comprar a redenção, a salvação, é uma coisa caríssima. Por quê? Porque não foi comprado com prata e nem ouro, mas foi comprado pelo sangue de Jesus Cristo. Foi dado sangue como preço para a redenção, para que fôssemos justificados gratuitamente pela redenção que há em Jesus Cristo. Por isso que a nossa salvação, a nossa redenção, a nossa libertação, foi pago um alto preço para que isso acontecesse. A salvação que recebemos de Deus, amados, é pura graça. Por isso que foi dado a cada um de nós. Presente, olha, foi dado como presente. E outra, não merecíamos este presente de Deus. Conforme nós lemos, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, mas Deus fez um favor à humanidade. Por isso que temos que agradecer todos os dias, né? Por esse favor imerecido. Quando a gente ganha um presentinho, é porque às vezes nós merecemos, como é aniversário, ou a pessoa trabalhou muito, ganhou uma gratificação, um presente. A pessoa ali é uma pessoa boa. Então, a pessoa que está entregando o presente, está entregando por esse motivo, porque mereceu. Nós recebemos mesmo sem merecer. E aquilo que é dado gratuitamente, às vezes não damos valor. Quantas pessoas dão valor à salvação? São poucas. Como eu e você. Somos poucos que dão valor àquilo que foi dado por Deus gratuitamente. Tem um costume de falar assim, aquilo que é dado não presta. Ah, mas também foi dado, né? Não tem o que reclamar. Não é assim, é o ser humano, amados. Somos nós que reclamam de tudo. Agora, quando você compra, aí você dá valor, você cuida, é ou não é? Você vai lá, ó, não deixa ninguém tocar. Olha, esse copo aqui custou caro, ó, ninguém toca nele. Ainda mais as crianças, que isso quebra à toa, hein? Isso foi caro. Aí a gente dá valor. Só que foi dado por Deus gratuitamente, mas houve um grande preço da parte dele, que foi entregar o seu próprio filho, para que nós, sem merecer, recebêssemos a justificação pela fé, a redenção das nossas almas. Paulo mesmo falou lá na carta aos Romanos, capítulo 7, versículo 24, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Por isso que ele fala da graça de Deus com conhecimento, porque a graça alcançou ele quando ele estava a caminho de Damasco. Quando ele estava a caminho
para perseguir os cristãos e matar cristãos, a graça encontra ele naquele caminho e faz com que ele se converta a Deus. Por quê? Porque Deus tinha uma grande obra na vida do apóstolo Paulo. Separou ele para uma grande obra. Por isso que ele fala com veemência, que ele fala com propriedade: miserável homem que sou, eu não mereço o que Deus está me dando. Mas eu reconheço que isso é pura graça. Por isso que nós temos que dar valor àquilo que recebemos da parte de Deus. Nós recebemos de Deus total atenção dele e às vezes desprezamos ele. Quantas pessoas hoje que falam assim: ah, não vou na igreja hoje não, vou ver o culto agora em casa, sentado. Não quer mais pagar um preço. Não quer mais ir na igreja congregar. Não quer mais ir na igreja estar com os irmãos, conversar um pouco e chegar assim e falar assim: irmão, ora por mim. Mas não, fica se afogando em casa. Fica ali, olha, na escuridão da casa e pensando que Deus vai lá, mas a pessoa não quer se esforçar. Não quer dar valor àquilo que recebeu de Deus, que foi o resgate da alma. Eu vou te mostrar como que Deus, Ele usa a graça para alcançar objetivos em nossas vidas. Então, nós aqui, como o apóstolo Paulo fez, temos que reconhecer que somos nada e somos totalmente dependentes de Deus. Até para sair ali na rua nós temos que pedir permissão ao pai, sabia? Quando a gente era pequenininho, né? Hoje as crianças estão mais abusadas. Ah, eu vou ali fora. Mas antigamente, pai, eu posso ir na rua brincar? Posso ir ali no portão, na calçada brincar? Para a gente sair na rua, nós temos que falar: Senhor, nos proteja, nos dá direção, nos cobre, não é com teu sangue, não permita que o mal chegue e venha tocar em nossa vida. É assim. Mas não, a gente quer dirigir a nossa vida de qualquer jeito, sem que Deus tenha total liberdade em nossa vida. Amados, quando a graça de Deus que é dada por Ele, sem nós merecermos, a graça ela tem o poder de nos salvar do juízo de Deus. O juízo de Deus, ele é irrevogável. O juízo de Deus vai acontecer, assim como aconteceu em vários períodos dentro da Bíblia. E um deles foi a retirada de Adão e Eva do Éden. Pastor, mas qual foi o juízo lá? Sim, o juízo foi que eles saíram do Éden. Deus não permitiu que eles ficassem mais lá. Aquilo foi um juízo para eles. Eles pecaram, eles foram contra Deus. Aí Deus pega eles e coloca do lado de fora. Não desfrutam mais do paraíso, na condição que vocês estão. Às vezes a gente fala que quer ir para o céu, que a gente quer desfrutar do paraíso, mas do jeito que a gente está não dá, não tem como. Nós estamos num processo de santificação. Fala aí, nós, melhor assim, eu estou no processo de santificação, porque senão não entra no paraíso novamente. Nós, ser humano, o homem foi privado do Éden, mas nós estamos no processo de santificação para voltar para lá. O Éden é o paraíso de Deus, é lá que nós vamos morar. E a graça está fazendo o que aqui na terra? Está nos salvando do eminente juízo de Deus que há de acontecer a qualquer momento.
A qualquer momento o juízo de Deus virá sobre a humanidade. Por quê? Por causa da violência e do pecado que anda se multiplicando como nunca. Amados, é uma coisa horrível, é ou não é? A gente ouve uma notícia na televisão que é bombástica, mas no outro dia vem outra, e aquela já fica para trás. E causa escândalo, sabia? Então, nós somos alcançados pela graça e o favor de Deus, porque vem para nos salvar. O que aconteceu, amados, com Noé e sua família? Foi alcançado pela graça de Deus. E eu vou te provar na Bíblia que a graça vem para nos salvar. Ela nos alcança para nos salvar, sabia? Veja comigo o que está na palavra de Deus em Tito, capítulo de número 2. Carta, pastor, aonde fica isso? Tem que estudar mais a palavra de Deus. Fica no final aí da segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Tá bom? Essa carta do apóstolo Paulo a Tito está escondidinha. Entendeu? Está entre a carta de Timóteo e a carta aos Hebreus. Então ela está aí no meio. No capítulo 2, versículo de número 11. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Trazendo salvação aos homens. O que a graça fez com Noé? Alcançou ele para salvar ele. Mas não só salvar ele, salvar toda a sua família. Porque a família de Noé também acreditou e teve fé junto com ele. Sabia? Teve fé junto com ele. Porque todo mundo que estava ao redor de Noé olhava para ele e chamava ele de maluco. Provavelmente. Rapaz, eu olho para o céu e vejo que está ensolarado, não tem uma nuvem. E você falando que Deus vai trazer um dilúvio sobre a terra? Você é maluco, rapaz. Aquela geração de Noé, da época de Noé, não acreditou nele. Mas a Bíblia relata que Noé, sua família, entrou na arca com ele. Porque essa família entrou, acreditou na pregação dele, teve fé na pregação dele, participou da mesma fé. Então eles foram poupados. Então a graça me alcançou, a graça te alcançou, para que você sirva de testemunho, tá bom? O testemunhar de Deus para toda a sua família. Então, se você recebe o alcance da graça para salvar a tua vida, pode ter certeza. Através do testemunho de Deus na sua vida, a sua casa também será alcançada por esta graça maravilhosa. Você tomou posse disso? Porque na sinceridade do seu coração, na humildade do seu coração, na obediência do seu coração de estar na igreja, de estar buscando, de estar colocando a foto lá, de não aceitar que o inimigo opere na sua casa, na humildade do seu coração, na obediência do seu coração, Deus está trazendo também graça para a sua família. Porque pela graça sois salvos. Amados, é compartilhado para a nossa família também. Veja comigo, em Gênesis 6, versículo de número 8, porque a gente pode interpretar assim, porque a palavra nos mostra isso, que não foi Noé que achou graça aos olhos do Senhor, mas foi a graça que alcançou ele, porque ele mesmo sem merecer, como homem mortal, pecador, sujeito às mesmas paixões, a graça olha e fala assim: existe um homem justo lá na terra, existe um homem reto,
um homem temente, um homem que anda comigo. Então a graça veio sobre ele para preservar ele, não somente ele, mas toda a sua família, do eminente juízo que veio sobre a terra. Você crê que não é só você que será salvo da grande tribulação que virá sobre a terra, mas eu profetizo que a sua casa e a sua família também vai desfrutar dessa graça salvadora na sua vida e na sua casa, em nome de Jesus. Meu irmão, nós estamos provando do alcançar da graça na nossa vida. É o que eu mais tenho orado, sabia? É o que eu mais tenho buscado, Senhor, a sua graça me basta. Você tem que pensar assim também, sabia? Senhor, a tua graça me basta. Você sabe que quando você fala isso, existe um espírito de contentamento dentro de você. Porque o mundo pode estar desabando ao seu redor, mas o seu espírito e a sua alma estão falando assim: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Cristo está na minha vida. Olha, tem momentos da nossa vida, amados, que está uma maravilha. Está tudo correndo bem. Olha, está correndo bem. Mas, de repente, parece que a ponte caiu na nossa frente. Para onde eu vou agora? E o inimigo rindo, perseguindo, lá atrás, bramando como leão, correndo em nossa direção. Para onde a gente vai agora? Aí, de repente, nos momentos mais difíceis da nossa vida, a graça vem e fala: eu te salvo. Seja contente por isso. Noé, conforme fala aqui no versículo 8, foi alcançado pela graça. O favor imerecido de Deus. Veja aqui, Gênesis 6, versículo 8. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé, varão justo, rei e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. Se você está andando com Deus, se sua vida está no altar de Deus, se você está perseverando, a qualquer momento, no seu sofrimento, nas perseguições, nas lutas, a qualquer momento a graça vem, te reveste e te salva. Então, Ele está a todo momento conosco. Jesus falou bem claro: estou convosco todos os dias até a consumação do século. Nós temos um segurança 24 horas, sabia? O guarda de Israel não dorme. Nós temos um segurança 24 horas que está conosco. Por isso que Noé, amados, significa repouso. Noé foi alcançado pela graça, a qual encontrou repouso no Senhor. Repouso para ele e para sua família. Olha, eu profetizo em nome de Jesus: vai acabar o sofrimento na sua casa e no meio da sua família. Você será o exemplo, você servirá como testemunho do poder de Deus na sua casa. É claro, por quê? Porque as pessoas ao seu redor podem até estar desesperadas e você está lá confiante. Nada te abala, nada tira você da presença do Senhor, é ou não é? Depois que eu te mostrar aqui outros poderes que a graça nos dá, você vai falar assim: ninguém me tira da graça. Não, parece um capeta na tua frente. Parece o próprio diabo na tua frente, para querer tirar você da graça. Não é assim que a gente fala: hoje eu não vou sair da graça. Não é assim? O
próprio capeta se manifesta lá. Aí você, hoje eu não saio da graça. Porque o Senhor está contigo. Não é? Então você receberá este poder da graça que vai te salvar. A graça não vem só para salvar, mas a graça também, ela vem também para nos ensinar. Ensinar como assim? Ensinar que nós devemos andar na piedade, na bondade. Ela vem nos ensinar para que não caiamos nos desejos desse mundo. Vem nos ensinar a viver dependente de Deus. A graça não veio só para salvar. Ah, salvação somente já basta, tá bom. Aí vive uma vida aqui na terra de uma forma totalmente errada. Porque tem pessoas que pensam assim, ah, a graça me alcançou e me salvou, já sou salvo para sempre. Tá. Mas como será a conduta nossa, a nossa caminhada? Reparou bem que Noé não era só justo, não era só reto, mas era um homem que andava com Deus. Então a graça veio para salvar ele e veio também ensinar ele a andar na presença de Deus. A andar como? Renunciando os desejos da carne, as coisas desse mundo, que faz às vezes nos corromper para sair do caminho do Senhor. Então a graça vem para nos ensinar. Faz isso, não faz isso, olha para isso, não olha para isso, pensa nisso, não pensa nisso. A graça vem nos ensinar. Eu quero que você volte comigo lá. Ah, pastor, o senhor vai pedir para eu voltar lá de novo? Sim, lá na carta do apóstolo Paulo a Tito. Agora você já sabe onde é, não é? Te ensinei. Que fica ali no mar, né? No Golfo Pérsico, né? Que fica ali naquele meio ali. Abre comigo aí, por favor. Carta do apóstolo Paulo a Tito, capítulo 2, versículo de número 11. Eu vou ler o 11 de novo, tá bom? Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente. O que a graça nos faz? Nos ensinar a viver uma vida piedosa, uma vida na bondade, uma vida reta. Então, não é salvar e deixar Deus dará. Ele acompanha a nossa caminhada, a nossa trajetória. Porque quando às vezes a gente está indo para o caminho errado, ou pensando errado, ou agindo errado, aí ele fala, volta para cá, ajusta aqui. Você está entendendo? Como que ele faz isso? Através do Espírito Santo. Olha, não vai por esse caminho aí não, porque é o caminho do erro. É o caminho dos maus pensamentos. Aí ele fala, vem para cá. É bom ser ensinado por Deus. É bom ser ensinado pela graça. Sabe por quê? Porque a gente pensa que somos dependentes de Deus. Porque desde o momento que nós entregamos a vida para Cristo, a vida não é mais nossa, a vida agora é dele. Por quê? Não é assim que a gente fala? Eu entreguei a minha vida para Cristo. Se você entregou a sua vida para Ele, não é mais sua, agora é dele. E Ele comprou
com alto preço. Então pertence a Ele. Não, a vida é minha, faço o que eu quero. Você já ouviu isso? Às vezes você vai dar um conselho a uma pessoa, não, a vida é minha. A unção da Gabriela que fala, né? É, a unção da Gabriela. É meu, ninguém toca. A vida é minha, faço o que eu quero, sou maior de idade. Olha o tamanho da minha mão aqui, ó. Ah, tudo bem, fez 18 anos de idade, mas está sobre a minha responsabilidade espiritual. Nós estamos na responsabilidade espiritual de Deus. E Ele fala para nós, como filhos, eu quero o seu bem. Eu comprei com o meu sangue, mas eu quero o seu bem. Olha, você me pertence agora. A nossa vida está guardada na graça de Deus. Amém? Então a graça está para nos ensinar. Você está entendendo aí? A renunciar à impiedade, às coisas desse mundo, amado. As coisas desse mundo. A graça não veio só para nos salvar. A graça não veio só para nos ensinar. Mas a graça também vem para nos sustentar. Sabia? Para nos sustentar. Paulo tinha um espinho na carne. A Bíblia não fala qual era o espinho na carne. Às vezes teólogos, estudiosos tentam estudar para saber qual é o espinho na carne de Paulo. Às vezes alguns citam aí, mas a Bíblia não fala qual é. Mas esse espinho na carne de Paulo, todos os dias apresentava-se ali para o esbofetear. Como que se viesse ali para mostrar para ele que ele é dependente da graça e que ele é sustentado pela graça de Deus. Porque ele falava assim, a graça do Senhor me basta. E não só isso, ela me sustenta na minha fraqueza. A graça vem para nos sustentar, sabia? Nos momentos mais difíceis da nossa vida, de repente você ouve uma palavra de Deus, e aquilo já basta no seu coração, sabia? Para te sustentar, tirar o choro do seu rosto, da sua face, tirar a amargura do seu coração, e de repente você está de pé, mais uma semana perseverando, lutando. Não, eu vou conseguir. Porque a graça está contigo, te sustentando. Você acha que é a sua perna que traz você para a igreja? Não, é a graça de Deus que está te sustentando. Porque senão você já tinha desistido há muito tempo. O inimigo, rapaz, luta todo dia, toda hora, todo segundo, a todo momento, para nos tirar dessa perfeita e maravilhosa graça que nós não merecemos. Uma coisa que o diabo não pode receber é a graça de Deus. E é uma coisa que Deus nos dá gratuitamente. É isso que deixa ele furioso. É isso porque tanta luta vem sobre a nossa vida. Nós desfrutamos algo de Deus que ele nos dá gratuitamente, que ele não pode desfrutar. Sabe por quê? Porque ele está condenado já por toda a eternidade a viver no lugar que foi preparado para ele e não para nós. É isso que deixa ele furioso. E tem que ficar furioso mesmo, porque eu posso bater no meu peito, você pode bater no seu peito, que nós recebemos de Deus, porque ele nos amou para toda a eternidade. Sabia? Por isso essa luta toda. Por isso essa dificuldade. Porque nós desfrutamos algo que o inimigo não pode desfrutar. Sabia? E é isso. Veja comigo. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 12, versículo 9.
está escrito assim, capítulo de número 12, versículo de número 9. E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas. Paulo, ele é um cara louco, meu irmão. Louco por Cristo. Porque para um cara falar que ele se gloria nas fraquezas dele, pastor, longe de mim eu falar uma coisa dessa. É muita luta. Eu me gloriar nas minhas fraquezas, eu estou pedindo para Deus me fortalecer. É isso que você mais pede na sua oração, é ou não é? Senhor, me fortaleça porque eu não estou aguentando mais. E Paulo está falando, eu não, eu me glorio. Até parece que não é um homem como nós. Até parece que não é ser humano. Porque ele é contente com a graça de Deus na vida dele. E você quer passar por aquilo que Paulo passou? Quer ser preso? Quer ser chicoteado? Quer ser picado por uma víbora? E uma víbora venenosa, hein? Não foi que ele tentou a Deus, eu vou botar a mão aqui porque a graça que eu tenho de Deus, ela vai picar e eu não vou morrer. Não. A víbora picou ele sem ele perceber. Tanto que consideraram Paulo como um Deus. Falei, esse cara não morreu não? Ele está de pé? Ele está vivo? Não, só pode ser um Deus. Você quer passar por um naufrágio? Pastor, eu não sei nem nadar. Se eu cair na água, eu vou morrer e boar depois. Você quer Paulo? Entendeu? Apedrejado. Passou pelo fogo. Foi amarrado pelos pés. Tomou surra de vara. E era assim, né? Era aquela questão da 40 menos 1. Quando chegava para dar o 40, aí eles contavam 1. Voltava no 1. Que não poderia passar dos 40. Então era 40 menos 1. Quando chegava no 39, eles voltavam tudo de novo. Interessante isso, né? Mas ele está falando aqui, volta comigo, para que em mim habite o poder de quem? De Cristo. Porque quanto mais você abre o seu coração e fala assim, Senhor, realmente eu não tenho força para conseguir isso, para fazer isso, mas eu dependo do Senhor. Quer dizer, você está invocando o poder da graça sobre a sua vida. Porque é realmente só a graça que nos sustenta, amado. É o favor de Deus que nos permite estar de pé para lutar a cada dia. Sabia? Pastor, olha, eu não consigo nem matar um leão. Eu vou te dar um segredo, ó. Mata um leão, já deixa um amarrado para o outro dia. Você tem que matar um leão e já deixar outro amarrado para o outro dia. Para você matar no outro dia. Por quê? Porque em nós habita o poder de Deus. Habita a graça de Deus. Continua comigo no versículo de número 10. Pelo que sinto prazer nas fraquezas. Paulo é muito doido, cara. Meu Deus do céu. Posso continuar lendo aqui? Você tem certeza? Posso? Olha o que ele vai falar aqui. Você não vai ficar escandalizado, não? Vamos lá. Nas injúrias, pastor, eu sou injuriado todo dia. E Paulo está falando, eu sinto prazer em quem fica me injuriando. Não só isso, nas necessidades. Ele sente prazer nas perseguições. Está me perseguindo? Isso é um prazer para mim. Olha o que ele está falando. Nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte.
tirar a força da fraqueza. É um cara que tinha a visão da graça de Deus. Amados, nós temos que ter a visão da graça de Deus. Às vezes a pessoa fala ou pensa que a graça não tem muita importância. Não, só estamos de pé. Por quê? Porque a graça nos alcançou, nos salvou deste mundo que repentinamente acontecerá o grande juízo e que nos sustenta e que também nos ensina a viver nesta terra. É a graça maravilhosa de Deus. Vou te dar aqui uma palavra e um conselho. E foi o conselho que Paulo deu ao seu filho na fé, que ele chamava o tão jovem de 18 anos, que era Timóteo. Ele falou assim, veja comigo lá, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 1. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Jesus Cristo. Posso te dar esse conselho hoje, dentro da palavra? Meu filho e minha filha, fortifica-te na graça que há em Jesus Cristo. A nossa força não virá dos nossos familiares, por mais que a gente está perto deles. Sabia? Pastor, é o contrário lá em casa, não vem força, vem só negatividade. Só vem pedrada. Ó, não vem palavras não, vem torpedo, meu. É. Então, ao invés de me empurrar para frente, não, me empurra para trás. Então, a nossa força, a fortificação da nossa vida virá através de Jesus Cristo. Por isso, amados, fortifica-te na graça que há em Jesus Cristo, porque a graça é que nos alcançou, sabia? A gente estava perdido nesse mundo aí, sabia? Sem direção nenhuma. Não, pastor, eu ia trabalhar todo dia e voltava para minha casa. Eu ia para a casa da minha mãe e voltava, não era isso não. A gente andava nas trevas, fazendo as coisas desse mundo, sabia? Sem saber o que iria acontecer amanhã, se o inimigo ia ceifar ou não. Aí a graça nos colocou hoje aqui, para ouvir da parte de Deus que eu estou contigo, mas não te abandonei, mas simplesmente eu estou te salvando. Olha, todo dia nós somos salvos. Não, pastor, Jesus me salvou só uma vez, quando eu entreguei a vida para Ele. Todo dia Ele nos salva, sabia? Todo dia Ele nos salva. Todo dia a salvação repousa sobre a nossa vida. Olha, sabe por quê? Porque quando a gente acorda é que a gente tem consciência que a gente está vivo. Se você não acordar é porque você está morto. É ou não é? Quando você acorda, você está ali. Obrigado, Senhor, por mais um dia de vida. Sabia? Então, a graça nos alcança todos os dias. Repousa sobre a nossa vida todos os dias. Aí quando a gente levanta, a graça nos dá a direção. O que a gente tem que pensar, o que a gente tem que falar diante de Deus, o que a gente tem que vigiar das coisas que a gente vai fazer, o que a gente vai falar, o que vai pensar. A graça está todos os dias nos ensinando. Entendeu? Que não temos que mentir, que não temos que defraudar, que não temos que fazer o mal, mas que fazer o bem. Mesmo que as pessoas paguem com o mal, nós temos que pagar com o bem. Pastor, eu estou quase pegando aquela pessoa pelo gogó, porque me faz tanto mal. Paga com o bem. Você já chegou lá com... Ó, fala e sai correndo, tá? Chega lá e fala assim, eu te amo, aí sai correndo. Mesmo falando eu te amo, a pessoa quer me matar, quer me esganar. Ué, você vai falar o quê? Eu te amaldiçoo, eu quero que você morra. Não. Fala assim, eu te abençoo com a graça.
Você pertence a Jesus Cristo. A graça vai te alcançar também. Olha, a graça vai sim, com certeza, alcançar a nossa família. Mas, tem um porém aí. Quando a gente testemunhar que nós provamos essa graça. Você está entendendo? Homens que viram Paulo perseguindo os cristãos, olharam para ele e falaram: ele foi alcançado pela graça. Eu consigo ver isso nele, que ele não é mais aquele homem que estava indo a caminho de Damasco, mas é aquele homem que levantou daquele chão a qual foi derrubado. E viram não mais Saulo, mas um apóstolo dos gentios. O homem que renunciou à sua vida. Paulo tinha até profissão, sabia? O professor está aqui, né? Paulo, ele fazia o quê? Vamos ver se vocês estão bons de Bíblia. Tirando o professor. Paulo era um bom fabricante de tenda, sabia? Fabricava tenda. Sabia não, filha? Sabia, né? Sabia, Valéria? Que Paulo fabricava tendas? Inclusive trabalhava junto com Priscila e Áquila. Eles eram juntos ali, trabalhavam, tinham o mesmo ofício. Paulo renuncia a tudo, para quê? Para pregar a graça de Deus. Entendeu? É o que nós temos que fazer, ó. A graça me alcançou e me trouxe benefícios e vai alcançar você também. Olha, o que nós mais temos que ter nesses últimos dias é a paciência. Sabia? Porque se Deus te alcançou, vai alcançar a tua família também, vai ter que ter paciência, né? Seja uma pessoa que profetiza isso na sua casa, amém? Fique de pé, por favor. Fique de pé. A graça nos alcançou. Aí a gente fica aí pensando que é a gente que veio para a igreja e entregou a vida para Cristo. Não, Ele nos encontrou lá fora, não é? E a gente veio, entrou na igreja e entregou a vida para Ele, rapaz. Aí sim, aqui dentro você ouviu a palavra e você entregou a vida para Cristo. Então, se a pessoa não entrega a vida para Cristo, como a graça vai trabalhar? Não tem como. A pessoa precisa entregar a vida para Cristo, pela fé, ser justificado pela fé, e a graça faz o papel dela. Papel de salvar, de ensinar e também sustentar. Nós só estamos de pé por causa da maravilhosa graça do Senhor. Amém? Quero orar pela sua vida, quero orar para que a graça de Deus sempre, sempre, sempre encontre liberdade em nosso coração, para que venha trabalhar dessa forma poderosa, nos salvando, nos ensinando e também nos sustentando, para que possamos chegar ao ponto de falar: a tua graça me basta, Senhor, e é na minha fraqueza que vai operar o poder de Deus, é na minha e na sua fraqueza que o poder de Deus vai operar, é no meu limite, é no seu limite que o poder da graça vai entrar em operação, e este poder sempre virá do nosso Salvador Jesus Cristo. Feche os seus olhos, pensa agora em Deus, pensa na sua família. Esta semana que nós vivemos foi a semana da família, a semana da nossa casa, a qual nós jejuamos, nós oramos e apresentamos ao Senhor. Então eu tenho certeza que a graça, ela não é uma coisa parada,
uma coisa estagnada, não. A graça, ela é um rio abundante, porque aonde abundou o pecado, superabundará a graça do Senhor na minha e na sua vida. Ela opera de uma forma sobrenatural, ela opera de uma forma poderosa e milagrosa, porque quando o rei Ezequias estava ali naquele leito de morte, a qual ele ia morrer, porque ele adoeceu com uma doença de morte, o profeta volta e fala: o Senhor te acrescenta mais 15 anos. O número 15 na Bíblia significa graça. A gente vê que o profeta veio trazer a mensagem de Deus, veio trazer a graça para que ele seja alcançado pela misericórdia e pelo milagre do Senhor. Porque se foi acrescentado mais 15 anos de vida, é porque a graça alcançou a vida do rei Ezequias, e ele pôde viver mais 15 anos, mas não porque ele foi até o Senhor, mas foi porque a graça alcançou ele, a graça revestiu ele. É isso que a graça vai fazer conosco e com a nossa família, vai nos revestir do poder de Cristo, para nos salvar, nos ensinar e nos sustentar. Feche os seus olhos, Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Te agradeço, te dou graças neste momento, por cada vida, por cada alma nesta noite, Senhor. E tenho a certeza que a graça do Senhor, ela é infalível. A graça do Senhor nos reveste para nos dar mais um período nesta terra, para que naquele grande dia possa nos revestir, levando até o paraíso do Senhor, nos livrando de todo juízo da parte do Senhor. Meu Deus, muito obrigado por cada vida e por cada alma, que possamos, meu Deus, nos agarrar, nos abraçar esta palavra hoje e levar para toda a nossa vida, para toda a nossa caminhada. Que a graça, ela nos salva, que a graça, ela nos ensina, que a graça, ela nos sustenta e muito mais, ela nos aperfeiçoa na nossa fraqueza. Obrigado, Senhor, nesta noite. Estamos, meu Deus, contentes pela graça que nós recebemos, este favor imerecido do Senhor. Nesta noite, meu Deus, reveste cada um com esse poder maravilhoso que foi derramado dos céus, dos altos, sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Assim seja feito. Diga amém.